Sobre a relação de Marx com Hegel, se pode dizer algo muito parecido com o que eu dizia na sessão passada acerca do método de Marx, não é? Que nós podemos distinguir ali três fases distintas que eu vou passar a trabalhar em seguida. Mas eu queria entrar hoje nesse tema tão polêmico entre os estudiosos, tanto de Hegel quanto de Marx, mas sobretudo entre os estudiosos de Marx e também entre os marxistas, né, da relação de Marx com Hegel. Né? Então, no que diz respeito a essa relação, né, a presença ou não de Hegel e Marx, pode-se constatar nas últimas décadas duas tendências que se opõem fundamentalmente. Eu me refiro aqui, uma vez que eu estou entrando aqui já numa fase mais contemporânea das pesquisas de Marx, eu não vou recuperar aqui essas mesmas contraposições que se encontram já no início do século XX, né? Parte envolvendo autores que eu mencionei lá quando passamos rapidamente em revista o que é o marxismo tradicional. Né? Então, as duas tendências que se opõem fundamentalmente no período mais recente é a dos que lamentam a influência de Hegel sobre Marx e gostariam de ler Marx sem esse lastro metafísico. Então, no mundinho francês, Althusser, desde os anos 1960, que vai influenciar bastante e vai praticamente constituir sua escola, com uma forte resistência à presença de Hegel e né, da dialética, todo esse aparato categorial hegeliano na filosofia, na teoria de Marx. Tanto que Althusser falava ali numa ruptura epistemológica, ali, meados da década de 40, que consistiria exatamente em abandonar esse jargão, esse aparato categorial hegeliano, adotando um aparato mais materialista histórico. Né? Mais tarde, o próprio Althusser viria a rever essa posição, concluindo que ainda no Capital, Marx não se livrou inteiramente de Hegel, né? E finalmente, nas últimas versões, então Althusser chega a propor que só no comentário que Marx faz lá para o fim da vida sobre Wagner, ele teria finalmente chegado. O que mostra como tentar se livrar de Hegel totalmente na obra de Marx é um empreendimento fadado ao fracasso. Né? Mas nessa mesma linha, no mundo anglo-saxão, nós encontramos o marxismo analítico, dos anos 1970 em diante. Então, essa tendência quer menos Hegel na leitura de Marx. Eles gostariam de tirar Hegel, sobretudo a dialética, né, essas construções em que Marx interpreta como sendo dialéticas. Esse é um tema que eu vou trabalhar um pouco mais adiante, em que medida nós temos que entender isso que Marx está fazendo ali necessariamente como dialética. Mas, sem dúvida, Marx tem, na leitura que ele faz de sua própria atividade, não existe dúvida de que ele remonta a Hegel e isso que ele pensa ter aprendido de Hegel, ele chama de dialética, né? Método dialético. Né? Isso é uma das tendências. E a segunda é a dos que valorizam positivamente a influência de Hegel sobre Marx, que começa lá atrás, como nós tínhamos visto ali, Lukács, lá de História e Consciência de Classe, né? Depois os frankfurtianos, Rosdolsky no comentário que ele faz, sobretudo dos Grundrisse, já na linha do Rosdolsky, também o trabalho de Reichel, de 1970, Backhaus, nos anos 70, 80, 90, né, naquele projeto, tanto que ele chama o livro dele de Dialética da Forma de Valor,
né? Isso é para marcar precisamente a continuidade com as leituras hegelianas de Marx, né? E já sob influência desses últimos, né, que esses últimos apresentei mais atrás, ali, que se trata da Neue Marktlektüre, já sob influência desses últimos, sobretudo de Backhaus, né, cujos artigos ali, que depois sairiam em livro 97, os artigos mais importantes saíram já na década de 1970. Então, sob influência desses alemães, né, desenvolve-se também no mundo anglo-saxão uma leitura hegelianizante de Marx a partir dos anos 1990. Essa tendência quer mais Hegel na leitura de Marx, e aí então se fala muito na dialética, né? Se insiste nesse aparato categorial, se usa e abusa, né, da terminologia que corresponde a isso, né? Então, como eu estava dizendo, como para a compreensão do método em Marx, que vimos na sessão passada, também para entender sua relação com Hegel, convém estudar 3 contextos em que ela se coloca de maneira incisiva. E é o que eu vou fazer em seguida aqui, passar rapidamente em revista esses 3 contextos. No período do jovem hegelianismo e da ruptura com o jovem hegelianismo, incluindo a dissertação de doutorado, em 1941, a crítica à filosofia do direito de Hegel, 1943, os manuscritos de 1844, a Sagrada Família, de 1845, a ideologia alemã, de 1845-46, e a miséria da filosofia, de 1847. Em todos esses textos a gente encontra relação com Hegel e, naturalmente, ali, filtrado também pelos jovens hegelianos, porque é o contexto em que Marx se move nesses anos iniciais, né? Então, esse é um dos contextos em que a gente deve buscar entender como Marx, o jovem, no caso, o jovem Marx, se relaciona com Hegel, né? O segundo contexto era, como mencionado ali, no caso em relação ao método, também nos manuscritos de 1857, 58, onde o flerte com a lógica hegeliana tem seu auge. Essa história do flerte ali eu vou apresentar na sequência aqui a citação em que Marx mesmo se refere ao que ele faz com esse termo provocativo, né? Então, vou trazer aqui algumas passagens mais marcantes em que Marx se refere a Hegel nos manuscritos de 1857 e 58. E, finalmente, no contexto de O Capital e no das reformulações do começo do livro, que ali o empenho dele entre a primeira edição do primeiro livro do Capital e as demais edições do livro do Capital, existe uma diferença que, aliás, o Althusser também marcou, os leitores da Neue Marktlektüre também exploram isso, né? Que Hegel, na primeira exposição, que seria então da primeira edição do livro 1 do Capital, ele teria sido mais teria usado mais, né, de categorias hegelianas, e aí talvez para popularizar mais ainda o livro, ele teria revisto isso, e a partir da segunda edição teria então menos Hegel, que é esse debate que corre ali, se isso é bom ou se é mal, né? Então existem 2 tendências fundamentais, como eu disse, marcando isso. Então começa nas reformulações do começo do livro, até o pós-fácil da segunda edição do primeiro livro, que foi redigido no início de 1873, do qual nós já vimos a parte mais importante para entender a questão do método de Marx, né? Eu vou voltar a isso agora, porque na sequência ali do pós-fácil, Marx também trabalha a sua relação, ou expõe algo da sua relação com a dialética hegeliana, e isso também vamos dar uma olhada hoje aqui, né?
Então, depois do convívio seguido de ruptura com os jovens hegelianos, que seria a primeira fase, né, que afeta também a relação com a filosofia em geral, e particularmente com Hegel. Então, ali existe um tema central em que medida Marx abandona a filosofia em geral, quer dizer, deixa de ser um filósofo, deixa da filosofia de lado e passa a fazer outra coisa. Ou se o que ele faz, mesmo que ele não entenda isso como filosofia, porque filosofia para ele assim culmina em Hegel, então na medida em que ele rompe com esse tipo de filosofia que Hegel fez, ele mesmo certamente não se entendia mais como filósofo, né? Mas se os outros, então, no século XX, vai ter muitos filósofos que vão dizer, não, isso que ele faz, mesmo a partir dos anos 50, continua sendo filosofia, né? Ou pelo menos relevante para a filosofia. Então, nesse segundo sentido de ser relevante para a filosofia, eu acho que isso é inquestionável, né? Em que medida isso é filosofia depende muito do nosso conceito de filosofia, né? Então, depois da ruptura, esse é o contexto, sobretudo, forte, essa ruptura na ideologia alemã, em 1845, 46, né? Marx retoma Hegel no final da década de 1850, para depois novamente se afastar dele, no sentido de não operar tão fortemente como ele faz nesses textos de 1857 a 1859. Ali isso é bastante forte. Então, o período do jovem hegelianismo e da ruptura com ele, o primeiro contexto. Temos, então, primeiro a dissertação de doutorado, em que muitos marcam a influência de Hegel, mas eu vejo também ali a presença do orientador Bruno Bauer pela temática que Marx escolhe. É claro que ele vinha lendo Hegel, então ele conhece, né, as passagens em que Hegel trata desse tema, que em Hegel, no sistema hegeliano, é o tema da autoconsciência, né? Só que o foco dado nesse tema da autoconsciência vem de Bruno Bauer. O pensamento de Bauer, né, faz uma leitura parcial de Hegel pelo viés desse momento da autoconsciência, né? Então, essa influência de Bauer é menos enfatizada na pesquisa dedicada à tese de doutorado de Marx, mas me parece ser igualmente importante. E o lugar da autoconsciência em Hegel a gente encontra isso como uma figura na fenomenologia do espírito, né? Que é dentro desse, porque assim, até a dissertação de Marx é dedicada ali ao pensamento de Demócrito e Epicuro. O que isso tem a ver com a autoconsciência? É que as formas ali do estoicismo, epicurismo, ceticismo, essas formas, digamos assim, da filosofia grega pós-clássica, né, que seria o contexto, aparecem trabalhadas em Hegel, ligada à figura da autoconsciência. Então, isso já ocorre na fenomenologia do espírito e é também como isso articula o tratamento desses temas em Hegel na história da filosofia. Porque Hegel tem uma história da filosofia em que ele passa em revista os diversos momentos, e aí é claro que também ele trabalha Demócrito, mas é particularmente ali com Epicuro que entra digamos assim, essa chave de leitura que é o momento da autoconsciência. Se alguém se interessar um pouco mais pelo que significa isso, a autoconsciência, esse momento da individualidade, né, eu recomendaria vocês procurar a parte correspondente a isso na sequência de vídeos ali de Kant a Marx, porque eu tratei disso amplamente na parte dedicada a Hegel. O segundo texto que seria importante levar em consideração aqui é a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, da qual, aliás, que é meados de 1843,
a massa ficou inédita nessa época, mas Marx chegou a escrever uma introdução e que chegou a publicar no início de 1844 nos Deutsch-Französische Jahrbücher, né, que era um projeto dele em Paris, né, um projeto conjunto com Arnold Ruge. Então, esse é um trabalho que a massa desse trabalho, hoje publicado, né, mas que na época Marx não chegou a publicar, deixou de lado. Né, mas a introdução ele publicou. Né. Então, ali, Marx realiza uma crítica da doutrina do Estado de Hegel. Essa época dos jovens hegelianos, os jovens hegelianos todos se caracterizam por uma relação crítica com o mestre Hegel. Né? Eles têm Hegel como referência de filosofia, né? Mas todos eles, para se posicionar, empreendem algum tipo de trabalho crítico. Né? Então, isso não é só Marx criticando. Aliás, na tese dele não há muito crítica de Hegel, né? Mas uma execução de uma parte, né? Seria uma continuação do trabalho histórico relacionado a essa figura da autoconsciência. Né? No caso desse texto de 1843, ali já entra claramente a propósito crítico, né, voltado, no caso, à doutrina do Estado de Hegel. Né? A razão pela qual esse texto também ele é publicado como crítica à doutrina do Estado de Hegel, porque é só essa parte da filosofia do direito de Hegel que Marx mete uma crítica, onde Hegel trabalha a sua concepção de Estado, então é voltado contra a concepção hegeliana de Estado. Essa crítica se dá muito ainda com base é o período, aliás, que ele e Engels estão muito sob a influência de Feuerbach, e Hegel, que Marx vai abandonar logo em seguida, mas que Engels aparentemente vai levar até o fim, né? De certa maneira, dá para dizer que Engels nunca deixou de ser Feuerbachiano, em certo sentido, né? Enquanto que Marx, a partir de 1845, claramente deixa isso para trás. Né? Mas nessa crítica aqui, ele usa esquemas Feuerbachianos, sobretudo esse mais que aparece ao longo do texto, que é a crítica a Hegel, que vem lá de Feuerbach, né? De que Hegel inverte sujeito e predicado. Né? Ou que na análise ali é feito que para Hegel o sujeito da história é o Estado. Né? E Marx está trabalhando aí com uma ideia que, na verdade, os verdadeiros sujeitos da história são as sociedades, né? E as sociedades, então, constituem estados, e Hegel inverteria isso. Né? Então, essa já é uma entrada crítica com que Marx se posiciona claramente dentro dessa linhagem ali dos jovens hegelianos. Né? Depois temos os manuscritos de 1844, em que aparece Marx contrapondo Feuerbach como representante de um materialismo ahistórico. Isso é a parte final do texto, né? Ele entra a dizer que Feuerbach ele nos colocou de pé na medida em que ele defende um materialismo, mas ao mesmo tempo ele já passa a considerar criticamente que esse materialismo de Feuerbach ele é um materialismo que não conhece história, ele é um materialismo ahistórico. E aí ele vê que em Hegel, apesar de Hegel ser um idealista, um espiritualista, né, ele tem o mérito de ser um pensador histórico. Então, ali nessa época, Marx está ali em Paris, está desenvolvendo a posição socialista dele, ali está começando a gestar ideias que em 1845 já vão ser expressas, que são as ideias básicas conhecidas como materialismo histórico. Né? Então, pelo menos desde sua crítica da filosofia do direito de Hegel, em 1843, Marx se posiciona criticamente em relação à filosofia hegeliana. Quintessência dessa relação crítica com o mestre
acaba sendo o método dialético, em relação ao qual o jovem Marx desafiava, nos manuscritos de 1844, seus colegas jovens hegelianos a responder à simples questão: o que fazer com a dialética hegeliana? Então, no centro da relação de Marx com Hegel, a partir bem dessa época, 43, 44, está colocada ali a questão da dialética e da compreensão do método dialético, a compreensão de dialética. Aqui ele não fornece uma solução, ele só aponta para o fato de que todos os hegelianos e os jovens hegelianos eles estão mexendo com categorias, com um aparato categorial que em Hegel é conhecido como dialético, né? Sem, no entanto, nunca explicitar o que eles entenderiam por dialética, né? Então, ele desafia os seus colegas nesse sentido a dar uma resposta a essa questão: o que vamos fazer com a dialética hegeliana? E eu vou procurar, na sequência, aí, tornar o mais explícito possível o que Marx fez com a dialética hegeliana, né? Como é que ele se relaciona, se tem fases, avanços, recuos, né? E no fim vai ficar uma questão em aberto e que divide bastante, né, os marxistas e os pesquisadores, que se ocupam, né, do pensamento de Marx. O livro seguinte é A Sagrada Família, de 1845, em que se encontra uma crítica do criticismo dos irmãos Bauer e de sua apropriação ideológica da filosofia de Hegel. Aqui, assim, o alvo da crítica é mais esse episódio, né, dos jovens hegelianos e menos a filosofia de Hegel, né? Entretanto, no livro seguinte, que é a Ideologia Alemã, de 1845 a 1846, ali tem as passagens, eu não citei ela porque ela é bastante comprida, né? Basicamente, o que Marx está dizendo ali em relação à filosofia em geral, incluiria então também a filosofia de Hegel, é que filosofia não passa de onanismo. E que, na verdade, nós devemos nos relacionar com a realidade de uma outra forma, não de uma forma onanista, mas procurando a relação real, né? Então, essa é a construção. E é perfeitamente defensável a ideia de que Marx não corrigiu mais este seu veredito, né? Como entre nós, aliás, é feito pelo professor Paulo Arantes, né, que lá atrás se ocupou desse tema num livro chamado Ressentimento da Dialética, do qual ele sai com essa conclusão que, no fundo, Marx marca ali a tese do fim da filosofia, né? Acabou, vamos arquivar e passar a fazer história da filosofia, né? Ou fazer outra coisa. Marx passou a fazer outra coisa, né? Eu vou trabalhar agora um pouco o que Marx faz na Miséria da Filosofia, porque ali eu já posso tirar algumas conclusões sobre a relação que Marx teria com uma série de teses que são veiculadas por um sem número de marxistas, né, que ele certamente se referia a eles com a mesma crítica irônica da esquematização do método hegeliano que ele encontra em Proudhon. Então, a Miséria da Filosofia, de 1847, né, vai ser eu traduzi algumas passagens em que, aliás, eu fiz questão de trazer isso porque eu tenho aqui no Brasil muito debate sobre o método de Marx, e entre alguns dos que têm publicações sobre o método de Marx, eu encontrei referência a esse parágrafo aqui da Miséria da Filosofia, como se Marx estivesse expondo ali o seu método. Na verdade, esse é um texto basicamente irônico, né?
e que o pouco que se refere ali às próprias ideias de Marx não é propriamente o método de Marx, mas vou citar isso na sequência, se diz respeito mais ao fundamento materialista do método, né? Que são duas coisas levemente diferentes, né? Então, eu procurei, estou mencionando aqui que é traduzido do original francês, que na edição da Max Engels Werk, eles trazem a tradução de Kautsky do fim do século XIX, e na Mega 2 ainda não saiu o volume correspondente, então não sei se eles vão continuar com a tradução do Kautsky ou o que seria de esperar, né, que eles trouxessem o original francês, porque, bom, isso foi escrito em Bruxelas, né, e é uma polêmica com um livro de Proudhon, e foi escrito por Marx em francês. Então eu procurei o texto se tinha disponível em PDF, né? Acabei achando, mas acabei tropeçando numa curiosidade que eu gostaria de colocar aqui como são as coisas. Eu acabei achando lá um dublê da coisa, que é alguém traduziu para o francês. Assim, eu não fui olhar o que era ali, mas provavelmente ele traduziu para o francês a tradução feita por Kautsky, o que é muito engraçado, porque o original é francês, então por que alguém traduziria de volta, né, para o francês o texto de Marx? Então acabei achando o original francês, muitas coisas antigas estão digitalizadas, inclusive a edição original, né, que é de 1847, e essa que eu encontrei e aproveito aqui para a minha tradução, né? Essas passagens que eu vou apresentar para vocês aqui se encontram no capítulo 2, que tem o título de A Metafísica da Economia Política. E aí o parágrafo 1, o método. Então, o que chama ali os estudiosos do método de Marx para isso é porque o Marx usa o método. Só que o método aqui que ele está ironizando é o método dialético na versão que Proudhon dá disso, né? Mas indiretamente ele também compreende ali que o próprio método hegeliano é do jeito que Hegel pratica ele sofre em parte, pelo menos, dos mesmos vícios de Proudhon. Então, aqui não existe indicativo de que Marx gostaria de reformular este método, né? Na verdade, é uma crítica irônica que ele está desenvolvendo. Então, ele abre esse capítulo dizendo: eis-nos em plena Alemanha. Teremos de falar metafísica, sempre falando de economia política. Isso por causa do Proudhon, né, que se diz um hegeliano, né, que estaria trazendo a filosofia alemã para a França. Né? Por isso, eis-nos em plena Alemanha, por causa do contexto da filosofia. Né? Teremos de falar metafísica, né? Porque em tratando de economia política, o Proudhon está usando uma conceituação hegeliana que Marx entende ser uma conceituação metafísica. Se o inglês transforma os homens em chapéus, o alemão transforma os chapéus em ideias. É aqui que se encontra essa famosa frase de Marx. Né? O inglês é Ricardo, rico banqueiro e distinto economista. O alemão é Hegel, simples professor de filosofia na Universidade de Berlim. Ora, a metafísica, a filosofia inteira se resume para Hegel no método. Isso agora, sim, alguém que está muito ansioso para encontrar o método de Marx, ele entende agora, Marx vai falar do método. Entendendo assim, vai falar do seu próprio método, mas não é disso que se trata aqui. Como não se trata dos textos anteriores, então esse período juvenil de Marx, a gente não encontra propriamente articulado
compreensão de método do próprio Marx, a não ser alguns elementos que dizem respeito ao fundamento materialista do método, né? Que ele vai começar, de fato, a buscar entender a partir de fins da década de 1850, como nós vimos na sessão passada, e a relação disso eu vou traçar em seguida, a relação com Hegel, né? Na continuidade, então, ele entra ali a ver as operações de Proudhon, né? Os economistas exprimem as relações da produção burguesa, a divisão do trabalho, o crédito, a moeda, etc., como categorias fixas, imutáveis, eternas. Aliás, esse é um ponto que Marx vai trabalhar bastante depois naqueles conjuntos de manuscritos, a partir de 57, né? Que é essa característica dos economistas políticos, né? de fixarem as categorias e pretenderem que coisas como divisão do trabalho, né, troca, dinheiro, essas coisas todas são categorias eternas que os homens sempre estiveram, se não praticaram, eles sempre estiveram a um passo de fazê-lo, porque eles estão potencialmente, de certa forma, estão destinados a isso, né? E Marx vê nisso um pensamento ahistórico, né? Então, à medida que ele desenvolve um pensamento baseado no materialismo histórico, né? Não tem categorias fixas, imutáveis, eternas. E o Proudhon faz uma coisa pior ainda, né? Porque ele pega, no caso dos economistas, eles pelo menos estão trabalhando ali um campo de experiências novas, né? Que vem com o desenvolvimento da economia capitalista. O problema é que transforma isso em algo fixo, né? O que o Proudhon faz é algo pior. É o Proudhon que tem diante de si essas categorias prontas, quer dizer, prontas deixadas pelos economistas políticos. Quer nos explicar o ato de formação, a geração dessas categorias, princípios, leis, ideias, pensamentos. Os materiais dos economistas são a vida ativa e agitada dos homens. Os materiais do Sr. Proudhon são os dogmas dos economistas. Mas a partir do momento em que não se persegue o movimento histórico das relações da produção, e que as categorias não são senão a expressão teórica, a partir do momento em que não se quer nessas categorias senão ideias, pensamentos espontâneos, independentes das relações reais, somos forçados a atribuir a origem desses pensamentos ao movimento da razão pura. E é então, assim, ao transformar, ao fazer um apanhado das categorias trabalhadas pelos economistas políticos, né, e colocar isso numa ordem lógica, né, no movimento da razão pura, Proudhon está trabalhando isso num grau de abstração totalmente diferente, né, e operando ali com um método que não tem mais essa raiz, né, na pesquisa, na investigação do material, onde por mais que as conclusões, o resultado sejam categorias fixas, né, a relação com o material está lá, né? Então, o Proudhon pega algo que já é tomado pronto e entendido como categoria fixa e procura agora mostrar a ordem lógica, né, como devendo ser a ordem necessária também da história, né, como as coisas acontecem. Como a razão pura, eterna, impessoal, faz nascer esses pensamentos? Pergunta Marx. Se tivéssemos a intrepidez do Sr. Proudhon em matéria de hegelianismo, diríamos, ela se distingue nela mesma dela mesma. E agora aqui vem assim uma sequência que é importante entender a ironia que Marx está usando aqui, porque senão a gente acaba achando, Marx é verdade, assim, ele está aqui apresentando coisas que eu já li em muitos manuais por aí, né, etc. E para Marx, claramente, essa esquematização ela é o objeto aqui de ironia, né, que isso é reduzir o trabalho dos economistas políticos, a filosofia de Hegel, a uma quintessência que se torna ridícula, né?
Então, o que quer dizer isso dela se distingue, que a razão se distingue nela mesma, dela mesma, que isso aí é beabá, né? Fichte, Hegel, sabe? O que quer dizer isso? A razão impessoal, não tendo fora dela nem terreno em que se possa pôr, nem objeto a que se pudesse opor, nem sujeito com que pudesse compor, vê-se forçada a dar uma cambalhota em se pondo, opondo e compondo. Posição, oposição, composição. Falando grego, temos a tese, a antítese e a síntese. Então, assim, quantas vezes você já viram esse tipo de terminologia, né? Sobretudo essa última, que tese, antítese, síntese. Né? Isso não é nem Marx, nem Hegel. Né? Esse esquema não se encontra dessa forma em nenhum dos dois. Né? Mas, assim, vocês vão encontrar em muitos comentários, tanto sobre Hegel quanto sobre Marx, de que eles operariam com esse esquema de tese, antítese e síntese. Né? Marx continua sua ironia, né? Quanto aos que não conhecem a linguagem hegeliana, dilhes-emos a fórmula mágica, né, sacramental. Afirmação, negação, negação da negação. Isso que é saber falar. Aliás, essa fórmula sacramental, afirmação, negação, negação da negação, se encontra, inclusive, nos manuscritos de 1844. Não é? Então, é uma fase um pouco anterior em que Marx mesmo ainda não está vendo isso como muito problema. Alguém que faz uma leitura um pouco mais superficial dessa questão metodológica pode achar que, ou pode não perceber a ironia aqui, e aí então passar a trabalhar, mas eu quero entender, posição, oposição, composição, tese, antítese, síntese, afirmação. E quando a gente chega em negação da negação, uau, aí tem muita gente que endossaria isso e passaria a especular em cima disso, o que quer dizer isso, né? Enquanto que Marx está aqui ironizando Proudhon por ter transformado isso em esquemas, né, esquemas vazios, né, que não opera mais com o que ele disse aqui em cima. Né, não era aqui em cima? Né, da riqueza da vida. Onde é que estava isso? Aqui. Os materiais dos economistas são a vida ativa e agitada dos homens. Né? Que é esse é o material de Marx. Né? Que ele trabalha, a diferença então que seria, veja que a vida ativa e agitada dos homens, ele não está falando aqui vida no sentido biológico, está falando da vida social, da vida econômica, né? Essa dimensão social. Né? Então, os materiais, eu sei, que estão à base de um materialismo, no caso dos economistas, é um materialismo, mas ele não é histórico também, porque eles pensam isso em termos, chegam a entender isso como categorias fixas, né? Enquanto que Marx quer mostrar que eles são resultados de uma história. E aí nós temos colocado ali o que significa materialismo histórico, né? O materialismo histórico de Marx também tem essa preocupação com a vida ativa e agitada dos homens, né? Enquanto que os materiais do senhor Proudhon são os dogmas dos economistas. Então é totalmente diferente. Aliás, nesse sentido, não são materiais materialistas, são materiais idealistas, né? Se parte das ideias para chegar a um outro arranjo das ideias. Na continuidade, Marx fala do método entra, né, na relação com Hegel, né? É desse método absoluto, né, método absoluto, que essa operação, né, da afirmação, negação da negação, tudo como operações imanentes à própria razão, como Proudhon está colocando isso, né, imanentes ao próprio espírito, né, seria o conceito mais geral de Hegel. É desse método absoluto que Hegel fala nesses termos, isso na lógica, né? O método é a força absoluta, única, suprema, infinita, a que nenhum objeto pode resistir.
é a tendência da razão de se reconhecer ela mesma em todas as coisas. Assim, o que é então esse método absoluto? A abstração do movimento. O que é a abstração do movimento? O movimento em estado abstrato. O que é o movimento em estado abstrato? A fórmula puramente lógica do movimento ou o movimento da razão pura. No que consiste o movimento da razão pura, e aí continua a ironia, né? Em se pôr, opor e compor, em se formular como tese, antítese e síntese, ou melhor ainda, em se afirmar, em se negar e em negar sua negação. Então, assim, é uma sequência, né? Esse item, parágrafo 1, sobre o método, é uma sequência irônica, né? Que Marx basicamente está ironizando o Proudhon, mas indiretamente ele também atinge elementos de Hegel, pelo menos em leituras mais rasteiras de Hegel, né? Que assim, se alguém voltar lá atrás nas partes dedicadas a Hegel, vão ver que Hegel tem coisas. Quer dizer, eu trabalho sem nenhuma referência a esse tipo de esquemas e vou mostrando como em Hegel existe de fato uma preocupação, digamos assim, com a base material, histórica de uma série de elementos, né? E daí fica em aberto o seu enquadramento geral em que Hegel coloca isso, né? Na negação da negação final, né? Que seria lá a ideia, etc. Isso é uma outra história. Aqui eu trouxe também se alguém quiser ir atrás, isso aqui vocês encontram uma versão PDF na internet, né, que é a primeira edição do texto de Marx. Isso continua, entretanto, e aqui entra, então, o que eu estava falando ali, que ele acaba arrematando com uma formulação dos fundamentos materialistas do método, sem entrar, no entanto, como é que isso seria possível trabalhar isso, em termos metodológicos. Isso não está ainda em questão no jovem Marx, né? Então, na sequência, Marx diz: as categorias econômicas não são senão as expressões teóricas, as abstrações das relações sociais da produção. Os mesmos homens que estabelecem relações sociais conforme sua produtividade material produzem também os princípios, as categorias conforme suas relações sociais. Assim, essas ideias, essas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que elas exprimem. Elas são produtos históricos e transitórios. Então, aqui está colocando materialismo histórico em dois níveis, né? O nível da produção e reprodução material da existência humana, mas também no nível no caso das categorias econômicas, no nível das ideias, no nível das categorias, né? E aí a tese central é que elas não são eternas, mas elas também são um resultado histórico. Algo que, aliás, o próprio Hegel não só concordaria, mas assim que ele opera com os conceitos, as categorias. O que mostra o complexo, né, de dificuldades em que a gente se envolve quando quer exaurir a relação Marx e Hegel, né, que não é a minha pretensão aqui, só quero apresentar alguns marcos de referência para vocês poderem começar a se ocupar disso, né? Porque a gente tem que trabalhar uma leitura de Marx, mas na outra ponta tem que também desenvolver uma leitura de Hegel, e essa que é muitas vezes problemática, né? Quer dizer, Marx sempre insiste nisso, que Hegel é um idealista, é uma metafísica, essas coisas, né? Só que existem, inclusive eu, que leio Hegel de uma forma diferente, né? Existe, então, se tiver oportunidade, eu volto a falar desses caras, né? Existem leitores de Hegel mais contemporâneos que fazem o que eu faço com o Hegel, né? Insistir num elemento materialista de Hegel, né? Materialismo entendido nesse sentido de
no que Marx o entende, né? Quando Hegel está trabalhando ali a sociedade, as relações sociais, as relações econômicas, ele só não chama isso de materialismo, mas isso não tem muito a ver com o caso, né? O fato de isso tudo para Hegel ser espírito objetivo, a gente só consegue contornar ali esse tipo de chavão, né, de que isso é idealismo, quando se começa a entender que o espírito objetivo é apenas um termo que Hegel usa, uma expressão que Hegel usa para se referir a esse complexo das sociedades humanas, das relações humanas, e ele compreende isso de uma forma histórica, né? Então, o dito idealismo de Hegel se situaria num outro lugar. Claro que Marx também se refere a esse outro lugar, mas Marx estende isso a toda a paleta que a gente encontra em Hegel, que seria controverso nesse sentido. A gente tem que desenvolver uma leitura dos dois, como, aliás, eu procuro fazer nesse projeto. As relações de produção de toda a sociedade formam um todo, continua Marx. Isso, então, assim, aqui são teses centrais do materialismo histórico, que então, complementa, né, o que Marx diz no início da ideologia alemã, onde também se encontram formuladas as teses centrais do materialismo histórico. Apesar de o termo materialismo histórico não ser dessa época, isso vai depois ser cunhado essa expressão para se referir a essa maneira assim que nós conhecemos isso, né? Mas as teses centrais, elas vêm desses textos aí, ideologia alemã, miséria da filosofia. O senhor Proudhon, continua Marx, considera as relações econômicas como outras tantas fases sociais, engendrando-se uma a outra, resultando uma da outra como a antítese da tese e realizando em sua sucessão lógica a razão impessoal da humanidade. Construindo com as categorias da economia política o edifício de um sistema ideológico, deslocamos os membros do sistema social. E nós transformamos isso num grande esquema abstrato, né? Transformamos os diferentes membros da sociedade em outras tantas sociedades à parte, que vêm uma após a outra, com efeito, como a simples fórmula lógica do movimento da sucessão do tempo poderia explicar o corpo da sociedade, no qual todas as relações coexistem simultaneamente e se sustentam umas às outras. Então, essa última expressão aqui, ela vai ser decisiva para o desenvolvimento da compreensão de método de Marx, que tem a ver com o seguinte: como eu posso desenvolver o meu método para ele dar conta de um corpo social, de um corpo da sociedade, né, em que todas as relações coexistem simultaneamente e se sustentam umas às outras, que é essa ideia de totalidade orgânica. E aí eu espero que na sessão passada aquilo que foi dito lá seja suficiente para vocês terem uma ideia inicial e por onde a gente pode começar a trabalhar isso sistematicamente. Então aqui está formulado, né, a compreensão que está colocado na ideologia alemã, está colocado aqui, né, do que é o objeto a ser investigado por esse materialismo histórico, né? Isso são corpos da sociedade, e aliás são também corpos sociais que têm uma história, então é todo um movimento histórico, né? E no caso o objeto central de Marx vai ser o corpo da sociedade moderna, né? Esse ponto. Isso então sobre o jovem Marx. Agora, no segundo momento, no contexto dos manuscritos de 1857 e 1858, onde o flerte com a lógica hegeliana tem seu auge. Aliás, sobre essa relação ali problemática com a lógica hegeliana, eu já anunciei na sessão passada que eu pretendo fornecer uma outra disciplina, uma espécie de desconstrução dos Grundrisse, que como é em geral conhecido, são conhecidos esses manuscritos de 57 e 58, para mostrar como há muitos equívocos de leitura, né, dedicados a esses manuscritos, né? Então, eu vou poder detalhar isso muito mais, provavelmente no semestre que vem eu vou ter uma outra
optativa, e aí nós faremos isso, né? Então, para entrar agora, porque a parte ali sobre o método eu já trabalhei na sessão passada. Agora se trata de como entra Hegel especificamente e explicitamente nessa questão, né? Eu trabalhei uma parte da introdução aos manuscritos 57, que é ali agosto de 57, em que Marx começa a articular o seu método, né? E ali, na sequência, ele também faz umas observações sobre Hegel, e que nesse contexto ainda não é tanto flat, está muito mais na linha disso que estávamos vendo aqui, da ironia, das dificuldades que ele encontra com as operações de Hegel, né? Então, aqui existe um episódio, né, que marca a passagem para o apogeu, né, do Flat com Hegel, né, que é preciso datar bem, porque ele se situa no meio, né, do período em que ele está trabalhando ali nesses manuscritos 57 e 58. Né. Isso começa, então, com Ferdinand Freiligrath comunicando a Marx, em carta de outubro de 1857, ter encontrado alguns volumes de Hegel, outrora pertencentes a Bakunin. Esses volumes, então, são repassados para Marx, e entre esses volumes se encontra, então, um exemplar da lógica de Hegel. E a isso Hegel faz menção agora numa carta de Marx. Então, assim, o limite aqui para ele receber esses volumes seria fim de outubro, novembro de 57. Então, o que eles chamam de folhear, que seria dar uma olhada na lógica de Hegel, se situaria ali em novembro, dezembro de 57, tanto que na carta de Marx a Engels, no início de 1958, ele se refere a isso na seguinte forma, no método da redação, que está a méthode des Bearbeitens, que eu tenho visto aí na literatura sendo entendido como no método de pesquisa. Não, ele está se referindo aqui no método da exposição, que é isso que vai ser o problema, porque no método da pesquisa, esse problema da dialética e da lógica não se coloca, né? Ou não se coloca como uma questão central, que deveria ser resolvida, né? Mas no método da redação, ou seja, no método da exposição, ajudou-me muito que tenha voltado a folhear a lógica de Hegel por mero acidente. Freiligrath encontrou e me enviou como presente alguns volumes de Hegel, originalmente pertencentes a Bakunin. Se algum dia voltar a ter tempo para tais trabalhos, eu teria grande prazer em tornar acessível ao entendimento humano comum, em 2 ou 3 fólios, o racional no método que Hegel descobriu, mas também mistificou. Então, assim, nessa passagem da carta a Engels, se encontram vários elementos que vão estar presentes daqui para frente, né? Primeiro que ele tem um projeto de escrever uma dialética, mais adiante dá até o título para... Se tivesse tempo, ele gostaria de escrever uma dialética, né? Aqui no caso de escrever em 2 ou 3 fólios, né, que seria um pequeno livro, né? O racional no método que Hegel descobriu, e sempre a tese de que Hegel mistificou o método. Então a mistificação, como é que ela funciona? Já, se vocês lembrarem que falamos ali sobre Proudhon, né, a crítica que ele faz de Proudhon estaria se limitando à mistificação. Proudhon ficaria um esquema puramente místico da coisa, né? Enquanto que ele entende que em Hegel, na lógica de Hegel, se pode encontrar um núcleo racional. Ele vai voltar a isso mais adiante. O que seria esse núcleo racional e o que seria a mistificação, isso em nenhum lugar dos textos de Marx ele deixou claro, né? Então é importante marcar essas datas para não esquecer o seguinte, que a introdução aos manuscritos de 1857 e 58 é anterior a essa redescoberta da lógica de Hegel.
Nela, importantes passagens sobre a posição em relação a Hegel, que eu vou comentar agora, mas também aquelas passagens sobre o método que nós vimos na sessão anterior. Elas são, então, anteriores a essa, eu não diria uma leitura, porque ninguém folheia a lógica de Hegel, né? Isso, assim, são essas coisas, né? Os jovens hegelianos tinham essas liberalidades. Vou dar uma lida por cima da fenomenologia do espírito. Não existe isso, né? Não se consegue realmente fazer uma leitura aprofundada folheando isso, né? Isso, aliás, em texto nenhum, mas quanto à lógica de Hegel, quem já tentou entender o primeiro parágrafo sabe que isso realmente não pode ir muito longe, né? Então, esse complexo vai estar no centro da minha atenção quando eu trabalhar ali uma desconstrução dos Grundrisse, né, no semestre que vem. Aqui a relação com Hegel é mais ou menos na sequência de onde eu parei na sessão anterior em relação ao método, nessa introdução aos manuscritos de 1857 e 58. E dali Marx continua dizendo no primeiro caminho, que era aquela coisa dos dois caminhos, né, do concreto para o abstrato, que era o primeiro caminho, e do abstrato para o concreto, que seria o segundo caminho, né, que ele já ali estava identificando como sendo um método adequado para a exposição científica, né? No primeiro caminho, a representação completa foi diluída em determinações abstratas. Quer dizer, no fim do processo da análise se tem elementos abstratos, né? No segundo, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto no caminho do pensamento. Por isso, Hegel acaba na ilusão de compreender o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em si e se move a si a partir de si mesmo, enquanto o método de subir do abstrato ao concreto é apenas o modo para o pensamento se apropriar do concreto e reproduzi-lo como um concreto espiritual, mas de maneira alguma o processo de formação do próprio concreto. Então aqui ele está descrevendo o seu próprio método, e em relação a Hegel, ele está, na verdade, acusando ele de ter se iludido sobre, por causa dessa coisa. Eu parto e parece que eu estou lidando só com ideias, né? Porque depois, quando eu faço a exposição sintética, né, eu faço uma exposição a partir, né, de elementos abstratos, né, que eu trabalhei em meus conceitos, e a partir daí, então, eu faço uma exposição para remontar em minha mente, né, uma compreensão do todo. E aí pode parecer que eu estou apenas derivando conceitos ou fazendo uma concatenação de conceitos, e como se tudo fosse apenas um jogo mental de relações conceituais, né? Então, isso, assim, formação da representação do concreto não é a mesma coisa do processo de formação do próprio concreto. Então, isso nós já vimos que significa. Aqui o importante era o ponto da crítica formulada a Hegel, né? Ou seja, a maneira como ele está vendo Hegel nesse momento. Mas essas categorias, isso na continuidade agora, mas essas categorias simples não têm também uma existência histórica ou natural antes das concretas? Isso depende. Hegel, por exemplo, começa a filosofia do direito corretamente com a posse como a relação jurídica mais simples do sujeito. Mas não existe posse antes da família ou de relações de senhor e servo, as quais são relações bem mais concretas. Em contrapartida, seria correto dizer que existem famílias, clãs que apenas possuem, mas não têm propriedade. É incorreto dizer que a posse se desenvolve historicamente até a família. Ela pressupõe antes sempre essa categoria jurídica concreta. Eu vou trazer em seguida aqui uma passagem em que Hegel trabalha esse problema, né, na filosofia do direito, que Marx certamente conheceu, e provavelmente ele está simplesmente parafraseando essa passagem de Hegel, onde Hegel se coloca um dos problemas que Marx também vai lutar ali no Projeto Capital, que é o problema do começo da exposição, né? Quer dizer, se eu parto do elemento abstrato como necessário
Porque assim, a análise, na verdade, parte sempre de uma totalidade orgânica atual, não é? E os elementos que eu acabo obtendo por análise ali, aqueles elementos abstratos, os componentes simples de que eu vou partir para chegar a uma representação da totalidade, são os elementos dessa totalidade em sua forma atual. E aí vem a questão sobre a ordem a ser seguida na exposição, visto que essa ordem parece não coincidir inteiramente com a ordem histórica, né? A ordem que se deve expor para remontar na representação a totalidade, ela não corresponde exatamente à ordem que eu encontro historicamente. Então, em Hegel aparece isso que ele está citando, que é da filosofia de Hegel, né? Aparece isso na questão da propriedade, que é trabalhada lá no início da filosofia do direito, no que eles chamam de direito abstrato, e aí também tem uma das origens do uso do termo abstrato, nesse sentido, que são, para Hegel, também são conceitos tomados em sua abstração. Mas a concreção, porque o concreto vocês têm que sempre entender como concreção, né? Como algo que vai se juntando e formando uma totalidade. A concreção vai vir na filosofia do direito só lá para o fim, onde ele começa a trabalhar a sequência família, sociedade, Estado. E aí, então, nós encontramos o que concretamente a gente encontra na história. Ou seja, não existe a propriedade fora da família. Não existe posse também fora da família. Então, Hegel tem consciência de que ele está começando na filosofia do direito a trabalhar a partir do abstrato, mesmo que isso não corresponda exatamente à sequência histórica, né? Então, o problema do começo da exposição se encontra na filosofia do direito de Hegel, se encontra também, inclusive, um longo desenvolvimento introdutório à ciência da lógica, né? Também por onde a lógica deve começar, né? E Marx, então, continua agora aplicando isso para o seu caso, que nós ainda vamos analisar isso mais adiante. Dinheiro pode existir e existiu historicamente antes que existissem capital, bancos, trabalho assalariado, etc. Por esse lado, então, pode ser dito que a categoria mais simples pode expressar relações dominantes de um todo menos desenvolvido ou relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, que existiram historicamente antes de o todo se desenvolver pelo lado que é expresso numa categoria mais concreta. Nesta medida, o curso do pensamento abstrato, que sobe do mais simples ao combinado, corresponderia ao processo histórico efetivo. Então, isso aqui é apenas trazer como há uma relação Marx está fazendo aqui com Hegel, e que entende que Hegel também lutou com esse mesmo problema. E aí eu queria colocar ali a questão qual Hegel? Porque a gente sabe que Marx trabalhou, leu Hegel ali em sua juventude, vida fora, ele conhece os textos que foram publicados ali pelos discípulos de Hegel nos anos 30, né? Então a gente encontra Marx, a Fenomenologia do Espírito, em leituras de Hegel, de Marx, né? Essa Fenomenologia do Espírito, que aliás, onde nós temos a exposição, que a meu ver é a mais dialética de todos os textos de Hegel, né? Porque aí de fato nós temos uma dinâmica em que se vai mudando de lado e se é forçado a ir avançando na própria perspectiva que se vai adotando, né? Porque os textos como a ciência da lógica, a enciclopédia, as lições de filosofia e direito, a meu ver, já são muito mais esquemáticas nesse sentido. E ali, digamos assim, se tem mais um discurso sobre o que é, sobre dialética, de que eu estou sendo dialética, do que propriamente operar dialeticamente no próprio texto. Então, se eu tivesse que explicitar o que é dialética em Hegel, eu começaria pela Fenomenologia do Espírito, onde eu, de fato, consigo ver muito do que seria um operar dialético, né? Mas, então, existem leituras de Marx que insistem que o Hegel e Marx é o da Fenomenologia do Espírito.
essa questão ali do jovem de Marx em torno do capital, naturalmente aponta mais para a ciência da lógica, essa história de folhear, né? A lógica se refere aqui à ciência da lógica, né? De folhear a lógica de Hegel. Mas também poderia ser a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde nós temos a exposição sistemática da filosofia de Hegel. E eu vou defender um pouco mais adiante no meu roteiro ali que se deveria olhar mais para as lições de filosofia do direito e, naturalmente, com a relação que eles têm com as lições de filosofia da história. Não é? E aqui nessa passagem da introdução aos manuscritos de 57 e 58, eu acho que ressalta esse aspecto, né? De que, de fato, Marx tem consciência que ele tem problemas muito parecidos com o que Hegel encontrou em seus textos. Então, porque assim, tanto na Fenomenologia do Espírito quanto nas lições da filosofia do direito, nós vemos, de fato, essas categorias hegelianas em ação. Não é? E ali Hegel de fato, empreende uma exposição que vai do abstrato para o concreto. Não é? Trabalhando com elementos que são concretos, que são partes de um concreto. No caso da Fenomenologia do Espírito, a totalidade do espírito. Né? E no caso das lições da filosofia do direito, a totalidade da eticidade, como ele chama isso, que culmina lá no Estado. Aí eu trouxe aqui, tem que ser um pouquinho rápido, porque o tempo está passando aqui nessa exposição. Eu traduzi o parágrafo 32 das lições de filosofia de direito. No adendo, esse adendo foi acrescentado por Gans na edição de 1833, que Marx terá estudado, até porque Marx foi aluno de Eduard Gans. Né? No texto principal, porque esses parágrafos sempre tem um texto principal, depois tem um adendo, no caso dessas edições que incorporam esses apontamentos de alunos, né? É isso que se trata. Né? No texto principal, Hegel tinha feito a distinção entre desenvolvimento científico e desenvolvimento temporal, que é esse tema que nós vimos na sessão anterior, né? Entre o lógico e o histórico. Né? Certo? Aí, para vocês terem assim, uma amostra do que é o jargão hegeliano, né? De como trabalha isso, vou ler essa parte. A ideia tem de se determinar sempre mais em si, posto que no começo ela é apenas conceito abstrato. Este conceito inicialmente abstrato, no entanto, nunca é abandonado, mas apenas se torna sempre mais rico em si, sendo a última determinação a mais rica. As determinações anteriormente existentes apenas em si chegam assim à sua livre subsistência, mas em modo tal que o conceito continua a alma que mantém tudo junto e que só chega às suas próprias diferenças por um procedimento imanente. Por isto, não se pode dizer que o conceito chega a algo novo, mas a última determinação volta a coincidir com a primeira na unidade. Mesmo que o conceito pareça assim se ter cindido em seu ser aí, isto é apenas uma aparência que na sequência se mostra como tal, ao finalmente voltarem ao conceito do universal todas as singularidades. Nas ciências empíricas se analisa usualmente aquilo que é encontrado na representação, que é então o ponto de partida, né, do Marx chama de método de investigação, que procede por análise. Então, o que é encontrado é o objeto que serve de ponto de partida para a análise. E uma vez devolvido o singular ao universal, chama-se isso então de conceito. Nós não procederemos assim, porque queremos apenas ver como o conceito se determina a si mesmo, forçando-nos a não acrescentar nada de nossa opinião e pensamento. Então, esse tipo de afirmação de queremos ver como o conceito se determina a si mesmo, Marx sempre interpreta isso como mistificação, como idealismo. Eu não tenho tempo aqui para, nesse contexto aqui, tentar apresentar para vocês uma versão mais atualizada de como dá para ler isso, né? Eu vou continuar, porque na sequência Hegel entra nesse ponto, né,
do histórico e do lógico, né, que seria, qual deveria então ser o ponto de partida, né, da exposição. Mas o que obtemos dessa maneira é uma série de pensamentos e uma outra série de figuras existentes, nas quais pode acontecer de a ordem do tempo, no fenômeno efetivo, ser em parte diferente da ordem do conceito. E é essa possibilidade da não coincidência, né, da ordem temporal, da ordem histórica, né, e da ordem conceitual ou da ordem científica ou ordem lógica, né, que é então esse momento lógico histórico com que nós encontramos ali e que se fixa de uma determinada de uma maneira bastante desastrada a partir da leitura que Engels deu, isso como nós vimos lá atrás, né? Assim, por exemplo, não se pode dizer que a propriedade tenha existido antes da família, mas mesmo assim ela é tratada antes dessa. Então aqui vocês encontram a referência daquilo que Marx estava dizendo lá nos manuscritos 57 e 58. Né? Quer dizer, essa ordem, e que, lembrando que nesses manuscritos 57 e 58 ele está retomando o seu projeto, e a partir daí é que ele vai sistematicamente se preocupar com os diversos aspectos, inclusive esse da exposição. Então, essa referência não é a lógica, é a referência à filosofia do direito de Hegel. Né? Poder-se levantar a questão, continua Hegel, por que não começamos com o mais elevado, quer dizer, com o concretamente verdadeiro, que é essa totalidade ética, que ele seria a totalidade ética da sociedade moderna. Isso é o projeto de Hegel na filosofia do direito. Por que então não começar? A resposta será porque queremos justamente ver o verdadeiro na forma de um resultado, ao que pertence essencialmente compreender primeiro o próprio conceito abstrato. Se eu quero remontar, chegar aqui como resultado no fim, a representação da totalidade a partir de suas partes, eu parto então das partes, quer dizer, do momento abstrato, para no fim chegar ao concreto. Aquilo que é efetivo, a figura do conceito, é assim para nós primeiramente o seguinte e o ulterior, mesmo que seja o primeiro na própria realidade. Nosso percurso é este, que as formas abstratas se mostrem, não como subsistindo por si mesmas, mas como não verdadeiras. Então eu espero que, associando com o que nós vimos na sessão passada, vocês tenham agora condições de eventualmente parar aqui nessas citações e refletir um pouco sobre isso, né? Que esses elementos que eu estou trazendo aqui sejam suficientes para vocês começarem a pensar sobre isso, né? No contexto dos manuscritos de 57 e 58, Marx conclui: seria ilícito e falso deixar as categorias econômicas seguir-se umas às outras na sequência em que foram historicamente as determinantes. Não é que é o que Hegel está dizendo também, né? Há uma ordem lógica, né? A ordem dos conceitos, e há uma ordem temporal, que é a ordem das coisas no tempo, né? A ordem histórica. Né? A sequência é antes determinada pela relação que elas têm entre si na sociedade burguesa moderna. Então, essa é a totalidade que Marx pretende estudar, né? Que é a sociedade burguesa moderna. E essa totalidade que, no fim, ele quer remontar em representação, partindo, para tanto, dos elementos até o concreto. Porque aí, no fim, eu teria como resultado, como Hegel estava dizendo, teria como resultado essa trajetória toda, eu tenho, então, como resultado a representação da totalidade em suas determinações internas, né? E que é exatamente o oposto daquilo que aparece como sua sequência natural ou corresponde à série do desenvolvimento histórico. Não se trata da posição que as relações econômicas ocupam historicamente na sucessão de diversas formas sociais, muito menos de sua sequência na ideia. Lembrando o que dizia na Miséria da Filosofia, né? Proudhon, uma confusa representação do movimento histórico, mas de sua articulação dentro da sociedade burguesa moderna. Para eu chegar a uma representação dessa articulação dos diversos momentos dentro da sociedade burguesa moderna, que é a totalidade orgânica que eu quero representar, né, eu preciso partir
dos elementos que são obtidos por análise, né? Porque de cara eu sempre estou diante da sociedade, com as múltiplas relações que eu encontro ali no mercado, na rua, etc. Partindo da análise dessas diversas aparências sociais, né? Eu vou chegar aos elementos. E aí, a partir da exposição sistemática, então, deve ser partir dos elementos passando pelas diversas determinações, porque passam esses elementos, eu chegar finalmente a remontar em minha representação a sociedade burguesa moderna em suas articulações internas, agora representada de uma forma determinada, como totalidade social. Então, esse é o desafio que Marx tem em mente, né? Finalmente, no contexto do Capital, indo das reformulações do começo do livro até o pós-fácil da segunda edição, em que Marx então continua. Nós vimos rapidamente já isso aqui na sessão passada, mas lá era só para apontar para o que nós íamos dizer hoje, né? Dizia Marx lá que o meu método dialético, em seus fundamentos, não só é diferente do hegeliano, mas seu oposto direto. Para Hegel, o processo do pensamento, que ele até transforma num sujeito independente sob o nome de ideia, é o demiurgo do real, o qual constitui apenas sua aparência externa. Então aqui é um desafio para quem entende que Marx e Hegel trabalham com a mesma noção de dialética. E Marx está dizendo o contrário, está dizendo meu método dialético é oposto do método dialético de Hegel. E ele continua: eu critiquei o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos, num tempo em que ainda era moda. Mas justamente quando redigi o primeiro volume do Capital, o epigonato aborrecido, pretensioso e medíocre, que agora fala de boca cheia na Alemanha culta, comprazia-se em tratar Hegel como o bom Moses Mendelssohn tratou de Spinoza no tempo de Lessing, saber, como cachorro morto. Por isso me declarei abertamente como discípulo daquele grande pensador e até flertei, então é aqui que se encontra essa expressão que ele usa, né? Coquetira, né? Vem de francês, para o alemão, né? E que português se traduz por flertar. E até flertei aqui e ali no capítulo sobre a teoria do valor com a maneira de se expressar que lhe era peculiar. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel, então aqui, mistificação da dialética, né? Não impede de maneira alguma que ele tenha apresentado pela primeira vez de modo abrangente e consciente suas formas universais de movimento. Nele, ela se encontra de ponta cabeça. É preciso invertê-la a fim de descobrir o cerne racional no invólucro místico. Então, essa aqui também é outra dessas passagens muito citadas, mas de difícil compreensão, e que existe literatura sobre isso, né? Literaturas bem banais, assim, na internet vocês encontram desenhinhos, né? com Marx ali, com Hegel, um quadro de Hegel ao fundo, Hegel virado para baixo, né? Que essa ideia de que lido assim, né, se inverter, ponto de cabeça, né, colocar Hegel de pé, né, que daí estaria tudo resolvido, né. É uma metáfora bem complexa, né. Talvez mais adiante a gente tenha a oportunidade de fazer uma análise, porque existe literatura muito interessante sobre isso, né, e que também é bastante útil para desenvolver uma compreensão um pouco mais aprofundada, né, mais dinâmica de Marx. Mas aqui a gente não tem tempo para fazer isso. E aí a última passagem sempre no pós-fácil, né, da segunda edição do livro 1 do Capital. Em sua forma mistificada, a dialética foi moda alemã porque parecia transfigurar o existente. Isso se refere ali àquela onda, né, dos jovens hegelianos, que de fato nos anos 30, anos 40 até 48, né, os intelectuais alemães eles se entendiam pela linguagem hegeliana, né? O Hegel era um grande referente, não só na Alemanha, também em outros países da
da Europa daquele momento, né? Em sua forma racional, ela é, então, em sua forma mistificada foi isso, né? Em sua forma racional, que é então extrair o cerne racional que ele pretenderia fazer e o que ele pretende também estar aplicando no Capital. Então, em sua forma racional, a dialética é um escândalo e um horror para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, porque ela inclui em sua compreensão positiva do existente, ao mesmo tempo também a compreensão de sua negação, de seu necessário declínio, compreende toda forma advinda no fluxo do movimento, portanto também, segundo seu lado passageiro, não se deixa impressionar por nada e é crítica e revolucionária em sua essência. Então isso naturalmente se refere à aplicação que ele faz da dialética, mas uma vez que Hegel também não cansa, né, de insistir na negatividade, né, que tudo é resultado, que tudo está em fluxo, né? Então isso vai chocar, né, os autores, né, burgueses, né, da burguesia, a partir do momento em que a burguesia, né, ela passa a se consolidar e a se entender como uma forma definitiva de sociedade, né? A partir daí eles não querem negação, não querem revolução, não querem crítica, né? Então, por curioso que isso aqui possa soar, na verdade isso acontece até hoje, né? O que existe de literatura contra dialética, né? Passaria a mencionar, né, aquele famoso panfleto do Karl Popper, né? Acusando, né, Hegel, Marx, todo mundo de totalitários, né, essa coisa. Então, da parte, né, da intelectualidade burguesa, nunca houve compreensão e sempre foi um escândalo, por curioso que possa parecer, porque isso é uma coisa tão abstrusa, porque a gente se incomodaria com algo assim como dialética, né? Mas, enfim, essas eram as referências mais importantes que, de saída, vocês deveriam trabalhar para começar a se ocupar da relação de Marx com Hegel. É claro que o aprofundamento disso, vocês estão vendo que eu estou indo rápido por cima do que é, então, afinal de contas, dialética, né? De Marx, o que é dialética em Hegel. Só que, como eu disse, isso pressupõe uma leitura de ambos os autores, né? E inicialmente uma leitura que os separa, deixa eles falar por si mesmos, né? Para depois, então, mostrar eventuais correspondências ou não, né? Eu vou encerrar aqui com um famoso veredito de Lenin, né, que marca ali essa linha. A mesma coisa poderia ser dito também por Engels, né, que Lenin segue nessa linha, né? O famoso veredito de Lenin, que é muito repetido, né, entre quem está mais filiado a um marxismo tradicional, né, diz o seguinte, o Lenin: não se pode entender o Capital de Marx, e particularmente o primeiro capítulo, sem ter estudado e entendido toda a lógica de Hegel. Por conseguinte, depois de meio século, nenhum marxista entendeu Marx. Então, aqui está colocado por Lenin, da forma mais incisiva, né, essa relação do Capital de Marx com a lógica de Hegel. Então, todos os que seguem nessa linha do marxismo-leninismo, naturalmente vão tomar isso aqui como um princípio sagrado para a leitura do método de Marx e a leitura da relação de Marx com Hegel, né? Isso, então, marca de maneira bastante forte o que é conhecido, né, ao longo do século XX como marxismo-leninismo. Eu queria encerrar, então, aqui com alguma consideração sobre maneiras, então, de ler Marx, porque essa frase de Lenin, né, ela posição muito semelhante vem de Engels. Então, a sequência que se estabelece ali de leitura de Marx no marxismo-leninismo, ou
também o marxismo tradicional, aí já incluiria também a social-democracia, a leitura da social-democracia no fim do século XIX, início do século XX, ela é fortemente marcada pela interpretação que Engels dá desse trabalho de Marx, como nós vimos numa sessão anterior. Então, a sequência que se estabelece aqui é essa, né? A coisa começa com Marx, trabalhado junto com Engels, aprofundado por Lenin e, finalmente, né, tornado real e eficaz, né, no plano da história mundial, né, por Stalin ou também por Mao, porque existem outras imagens semelhantes a esta. A essa construção, então, que seria o marxismo tradicional, o marxismo leninista, eu acho, assim, saudável fazer o que eu faço no meu projeto, que é colocar Marx numa linhagem totalmente diferente, sem me preocupar muito com essa recepção toda que vem depois, mas procurar entender como ele se encaixa perfeitamente numa sequência, não é? Que vem lá de Rousseau, Kant, né? Passando por Schiller, Fichte, Hölderlin, Hegel e finalmente Marx, né? Que coloca Marx dentro de uma tradição alemã, né? Se trata aqui do desenvolvimento da filosofia alemã clássica, né? E para quem então se der ao trabalho de acompanhar todo o percurso de Kant a Marx, vai ver que Marx se encaixa de uma maneira muito mais exata dentro dessa sequência do que em geral se suspeitaria, né? Porque assim, parece que Marx ele está fazendo uma coisa totalmente diferente, está fazendo economia política e sei lá o que, né? Mas uma vez recuperadas as ideias que seriam em termos da linguagem dos idealistas alemães, a filosofia prática, né? Que é o que nesse projeto aqui me ocupa, né? Quer dizer, como esses autores eles vão desenvolvendo um aprofundamento da compreensão daquilo que constitui a dimensão prática da existência humana, né? Como nesse desenvolvimento de ideias, né, que passa então por Kant, Fichte, Hegel, né, no fim a gente chega a situar Marx dentro de uma corrente de pensamento e, de certa forma, eu posso considerar Marx como o ponto de encerramento de uma tradição, porque ele, enquanto crítico de todo esse movimento, assim como ele é crítico do movimento da economia política, né, ele é crítico também do movimento da filosofia alemã. Como crítico, ele, de certa forma, encerra isso. E aí nós poderíamos passar a considerar o que vem depois a partir dessa compreensão de que nós agora entendemos um conjunto de ideias que foram desenvolvidas e não deveríamos baixar o nível e chegar a alguma coisa abaixo disso, né? E eu creio que Marx, sobretudo em seu projeto final, em sua maturidade, a partir dos anos 50, né, que executou ao longo de décadas ali, ele está à altura desse desenvolvimento, né? Ele pode perfeitamente ser estudado como autor da mesma importância de um Kant, de um Hegel, né? Então, esse é a perspectiva que eu adoto aqui, né? Eu, naturalmente, não tenho nada contra as recepções, elas são muito importantes, porque elas estão envolvidas ali com a prática efetiva, então, os movimentos todos, né? Mas eu creio que, como estudioso da filosofia alemã, eu tenho uma contribuição a dar nesse sentido, situando Marx por um outro viés, né? Uma outra maneira de se aproximar dele.